Mas fica ligado, porque quando Deus disse para Ezequiel: ponha-te de pé que eu falarei contigo, Deus também não disse apenas a ele, disse a muitos outros. E por mais que haja duplo sentido quando Deus diz algo, duplo sentido sim, porque vai além do que nós imaginamos. Às vezes Deus fala assim: ei, levanta. Não é o corpo físico, é o ânimo. É a sua postura mediante aos desafios que você está parando, desanimando, retrocedendo, caindo, se prostrando, dizendo: eu não consigo. E o Senhor, Ele acredita no seu potencial. O Senhor acredita no seu potencial. Aleluias. Ele acredita no seu potencial. Foi Ele que te formou. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, só para você saber onde está, Deus revela a Daniel algo poderoso. E entre o que Ele está revelando, Ele diz: Daniel, a ciência, o conhecimento se multiplicará nos últimos dias. Nos últimos dias é o que nós conhecemos como a dispensação da graça. A partir do nascimento de Jesus até a volta dele, é considerado os últimos dias. Jesus está voltando, sim. Fala para a pessoa que está do seu lado: você está preparado? Glória a Deus. Eu queria que você recebesse da autoridade do Senhor uma mente de Cristo, uma mente renovadora, uma mente transformadora, uma mente capaz de absorver, de entender os desígnios do Senhor. Eu oro para que nesse momento toda seta, toda artimanha, toda pressão e opressão do inferno seja repreendido contra a sua vida. Eu oro para que nesse momento você receba do Senhor sabedoria, discernimento, sensibilidade no seu espírito, para que você receba dele o que ele tem para você. Algumas pessoas, infelizmente, continuam permitindo uma trave diante do entendimento. É como esse chifre de antílope na minha frente. O nome desse chifre é um chofar, porque ele se tornou um instrumento de convocação, de adoração, entre outros objetivos. Mas é assim que às vezes nós estamos diante de Deus, diante de uma revelação, com algo na nossa frente nos impedindo de receber, de entender, de compreender, de avançar. Deus está nesses dias removendo tudo o que te impede de receber o que você precisa. Pensa comigo, diante de um quartel-general, uma convocação para uma guerra. Estamos vendo países em guerra. Na verdade, esses países sempre esteve em guerra. Então não é nada novo. Mas o que está acontecendo agora está mexendo com algumas pessoas que não devia. E é natural, no quartel-general, na convocação, o líder, seja o general, o capitão, seja quem for, instruir a tropa, dizendo: vocês precisam se munir. O que significa isso? Vocês precisam estar equipados com armas adequadas para essa missão. Nenhum general, nenhum líder, seja qual for as Forças Armadas, é irresponsável de mandar um soldado para o campo de batalha sem equipamento. Quanto mais o nosso Deus, diante do que está para acontecer na sua vida,
E eu repreendo esse demônio que quer se manifestar. Na autoridade do nome do Senhor. Porque uma vez que você não entende o equipamento que você precisa carregar, o diabo batalha contra você e mata você ainda em corpo e vida. Porque se existe uma morte que faz toda a diferença e é maior do que a morte física, é a morte espiritual. E algumas pessoas estão prestes a morrer espiritualmente. E literalmente expandir a incredulidade. E literalmente deixar as trevas o dominar. Por não ter abrido o coração. Por não ter aceitado na sua mente a informação que iria salvar a sua vida. Sem equipamento, um soldado não vai para o campo de batalha. E no nosso caso, o equipamento vem através da instrução, do conhecimento. E eu vou te dizer algo que vai te alegrar. Esse equipamento se materializa no Espírito. E parece que não, mas algumas pessoas que entendem começam a receber novas roupas, novas, aleluia, armaduras, novas armas. Um dia o Senhor disse: revistam-se de toda a armadura de Deus. Mas o ambiente que o apóstolo está pregando isso é um ambiente simples, onde as pessoas não entenderiam o profundo, a revelação do Espírito. Então é necessário que ele fale de coisas mais simples. Coloque na sua cabeça o capacete da salvação. Mantenha a sua mente ligada, convicta de que Jesus fez por você algo que ninguém pode desfazer. Coloque o cinto da verdade, a couraça da justiça, vista-se, calce o evangelho da paz. Coloque o escudo da fé, pegue a espada do Espírito, que é a palavra. Até nisso há uma revelação ainda mais poderosa e mais profunda. Porque Deus quer te equipar além do que você tem entendido. Uma vez que você se reveste da armadura de Deus, aí você pode batalhar contra as astutas ciladas e armadilhas do inferno. Talvez o seu olhar crítico para esses dias não tenha sido o suficiente diante do que você está vendo. Você não faz ideia do que está para acontecer. E Deus quer que você entenda. O versículo, ou melhor, o texto que nós lemos acerca de Nicodemos encontrando com Jesus, nos revela o quanto somos falhos e pequenos diante da glória de Deus. Nicodemos era um homem doutorado, um homem cheio de conhecimento teológico, um homem equipado de uma doutrina farisaica. Nicodemos não era uma pessoa sem instrução, e por isso ele foi considerado um mestre. Algumas pessoas estão assistindo o filme The Chosen, está vendo lá um Nicodemos aparente parecido com esse. Parece. Nicodemos não era uma pessoa, entre aspas, irresponsável. Ele tinha que prestar conta de ser um homem em uma posição. Mas mesmo com todo o título que ele tinha, com todo o conhecimento que ele tinha, o versículo 12 faz com que Nicodemos desapareça diante de Jesus. Jesus disse: eu estou falando para você de coisas terrenas e você não está entendendo, infeliz. Em outras palavras,
Se eu revelasse para você coisas celestiais, você ia ficar louco, desesperado. Estou falando de algo tão simples, Nicodemos. É só você ler de novo. Mas voltando e fazendo você entender o que o Senhor quer para você hoje. Daniel, capítulo 12, versículo 4. O Senhor revela a Daniel acerca desses últimos dias, em que a ciência se multiplicaria, que as coisas não seriam tão assim, natural, cientificamente. E o avanço da tecnologia está cada vez maior. Pasmem, porque daqui a 4 ou 5 anos, o mundo vai viver como se estivesse vivendo 10 milhões de anos. Porque o avanço que a tecnologia alcançou não é normal. Você já viu homens voando com auxílio de alguma coisa grande? Talvez daqui a 4, 5 anos você vai ver aparentemente sem nada. Vai parecer milagre, mas não é tecnologia. Você já viu em filme um rapaz conversando com outra pessoa e passando a mão, um holograma? Ah, mas não está aqui. Se prepare. O avanço da tecnologia de forma absurda está chegando. E o que isso tem a ver comigo, pastor? Tem a ver que dentro disso, o propósito diabólico é tirar a sua fé de um Deus que é poderoso em milagres, em grandiosidade, e começar a acreditar que tudo é possível através do homem, da tecnologia. Uma vez que você enxerga com os teus olhos a possibilidade que o homem criou, você deixa de acreditar no milagre que Deus pode criar. O avanço da ciência e da tecnologia nada mais é do que a forma de fazer nesses dias o homem se perder do Criador e se achar com a criação. É assustador você ver um robô chamado de Android, humanoide. E hoje eles podem ter a face que eles quiserem. Não se assuste se você vê outra pessoa igual a você daqui a 4 anos, aparentemente fazendo o que você sabe fazer. Nós estamos dando ao sistema o que ele quer. Todos os dias você que tem um celular de alta performance, abre o seu celular com a sua face. Você sabe o que é isso? É enviar informação. De quê? Seu corpo, através de seus olhos, através da sua face. Pastor, e agora? Se preocupa não, eu vou te falar algo poderoso. Não importa se você está enviando informação, dando informação ou vendendo informação para o inferno. Ou melhor dizendo, para a tecnologia. Porque eles estão te estudando para fazer outra de você. E não pasmem se tiver uma outra Ângela lá no Japão. O mesmo DNA. Porque ele leu os olhos. E o farol do corpo está nos olhos. Não pasmem se vê uma pastora Neuza lá na Itália. O mesmo DNA. Porque quando você coloca lá, está salvo em algum lugar, dentro do sistema. Ou melhor dizendo, quando você foi lá se tornar gente, né, que fala assim? Quando você foi se tornar gente, você foi passar o quê para o sistema? Informação de quem é? Você. O sistema tem ou não tem o que ele precisa sobre você? Como é que ele te identifica? Por aquilo que você já concebeu a ele.
concedeu a ele. Pastor, vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de hoje. A palavra nos diz que o Senhor, Ele quer que tenhamos conhecimento e entendimento do céu por dentro. Nós precisamos, e como nós precisamos, do poder de Deus. Nós precisamos da manifestação do Kavod. Eu não disse Kadosh. Do poder de Deus. Da glória. Da Shekinah. A Bíblia diz: os sinais seguirão os que creem. Que sinais? Os sinais da manifestação de Deus. Mas como sinais vão se manifestar na vida de quem não abre o coração para entender no sobrenatural? Como que os sinais vão se manifestar na vida de alguém que quando ouve alguém falando em línguas, já fica escandalizado? Como que os sinais vão se manifestar na vida de alguém quando o pastor chama a atenção para ajustar? Já se incomoda. Pérolas não são para todos, embora a multidão se reunia para ouvir aquele que tinha pérolas, mas eram poucos que entendiam. Opa, peguei uma pérola. Nesses dias nós estamos caminhando em ambientes aonde a glória de Deus tem se manifestado. E o que Deus quer com isso? Leva para minha casa, ensina os meus filhos, incita-os a crer no sobrenatural, faça-os entender que há de se manifestar naquele ambiente algo poderoso e glorioso. Nicodemos tinha conhecimento, sim ou não? Sim ou não, igreja? Muito. Mas Nicodemos tinha nascido de novo, sim ou não? Quantas pessoas já foram mergulhadas? Quantas pessoas já passaram pelo batismo, mas ainda não nasceram de novo? Porque não se trata de dizer eu quero me batizar. Você não tem autoridade para isso. Se trata de entender o que isso significa e se posicionar como deve diante dessa realidade. Uma vez que você está arrependido no seu coração e você quer, porque quer o reino de Deus, e você está disposto a viver a vontade única, plena, perfeita e agradável de Deus, e não mais a sua, pode ter certeza que Ele vai se revelar para você. Mas enquanto você que se batizou estiver colocando ai Senhor, tem misericórdia, na sua mesa tudo que desagrada a Deus, você precisa batizar de novo. Não fisicamente, mas a sua mente precisa passar por um afogamento, por um sepultamento. Você precisa nascer outra vez. Se eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Tem que se fazer novo, porque eu decidi nascer de novo. A pornografia não pode mais ser parte da minha vida. A mentira não pode mais ser parte da minha vida. A inveja não pode mais ser parte da minha vida. Precisa dar nome a mais pecados que a igreja carrega. Deus quer se revelar à igreja com mistérios, com equipamento, mas a igreja não consegue se despir dessa porcaria que o mundo oferece. Vocês estão preparados para Deus te dar equipamentos de glória? Para você entender o nível que você vai entrar? Como assim, pastor? A igreja vai competir com a tecnologia. Precisa. Competir?
Vamos para a Bíblia?